Agora, às 6h30 em Salvador. Seu Caminho, entrevista. Ouvindo Sociedade, vira e mexe, a gente dá a notícia, essa mistura álcool e direção. Então não tem nada melhor do que a gente conversar com o psicólogo Gustavo Caribé para ele explicar para a gente o porquê, como que as pessoas resolvem fazer esse tipo de mistura. Doutor, um forte abraço, boa noite, tudo bem? Paulo Noel, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. E que tema importante, viu? É porque que tema importante. A grande dúvida que vem logo, como é que a psicologia entende esse tipo de situação? O cidadão sabe que ele perde, ele não domina todos os sentidos, mas ele faz uso de bebida alcoólica e resolve assumir a direção de um carro. Pois é, Noel, o que acontece, né? O álcool é uma droga, certo? Que é classificada como uma droga perturbadora do cérebro, do sistema nervoso central. O que acontece? Por ser uma droga que gera esse rebaixamento da atividade cerebral, as pessoas acabam fazendo um investimento, né, o consumo delas, justamente para, seja devido ao prazer de saborear do álcool, mas também tem pessoas que fazem uso devido ao efeito depressor da substância. E aí você pode me perguntar assim, poxa, mas Gustavo, como é que uma pessoa vai usar uma coisa para desacelerar, para dopar o cérebro? Pois é, olha que interessante. Algumas pessoas, elas utilizam do álcool, por exemplo, para diminuir a sua autocensura. O que seria isso? Às vezes tem pessoas que são muito tímidas. E essa timidez se caracteriza justamente por evitar se expor, com medo do que vão pensar e vão falar, se ela fizer alguma coisa, com relação a alguma característica dela, ela tem medo de ser julgada, rotulada. Então, quando essa pessoa bebe, essa autocensura, ela diminui. E é justamente ao rebaixar essa autocensura, que seria, nesse caso, uma preocupação de julgamentos, uma preocupação de ofensas, essa pessoa consegue socializar, ela consegue interagir, ela consegue até mesmo paquerar. Por quê? Porque aquela timidez, aquela ansiedade, ela diminuiu com o efeito do álcool. Qual é o problema? Se a pessoa tiver moderação, não tem problema nenhum. Se a pessoa não relacionar álcool e direção, também não tem problema nenhum. Mas o que é que a gente vem percebendo, né? Por exemplo, muitas pessoas acabam associando a condução veicular ao consumo de bebida alcoólica. E aí, lembrando que eu trouxe inicialmente que, como o álcool é uma droga depressora, é uma droga que desacelera o cérebro, há uma tendência desse cérebro ficar mais lento. E quando a gente está dirigindo, nós precisamos estar atentos. A gente fica em estado de alerta quando a gente conduz um veículo. Seja para trocar de faixa, seja para frear, seja para dar passagem, a gente precisa estar alerta. Porém, esse cérebro um pouco mais lento, o tempo de reação dele para perceber um estímulo, que poderia ser um carro, que poderia ser um semáforo, que poderia ser uma pessoa, um pedestre, esse tempo de reação ele é mais lento, consequentemente, tornando a pessoa mais suscetível a acidentes, seja dentro das cidades e principalmente, que é mais perigoso, nas estradas. Assim, doutor, então dessa forma eu posso concluir que quem misturar álcool e direção está simplesmente tendo uma atitude irresponsável, porque a pessoa tem consciência do que está fazendo. Exatamente. E aí tem um ponto que é interessante, que tem que ser discutido enquanto meio,
que ainda não, tipo assim, é uma discussão, na verdade, que quando a pessoa ela faz o uso de bebida alcoólica e pega o volante, assume um carro para conduzir, ela tem total responsabilidade e, consequentemente, ela sabe das consequências e, por isso, ela, digamos assim, como você usou a palavra, né? Ela assume uma responsabilidade se tornando irresponsável. Por quê? Porque ela sabe que aquilo, primeiro, a lei proíbe, segundo, que ela assume o risco. E é aí que está a grande questão. Ela assume o risco. E por que o risco? Porque, com o cérebro lentificado, a maior probabilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas aumenta-se as chances de um acidente. O senhor orienta, então, doutor, que, por exemplo, um grupo de pessoas vai sair para se divertir, que escolha um para esse não fazer uso de bebida alcoólica? Exatamente. Nós temos dois movimentos muito importantes para prevenir, certo? O primeiro é que um dos membros do grupo ou um dos membros do casal, por exemplo, ele não consuma bebida alcoólica para que ele possa ser o que nós chamamos de motorista da vez. Ou, como se o grupo ou o casal estiver disposto a beber, ou a pessoa estiver disposta a beber, que ela utilize os serviços de transporte, como os serviços de Uber, né, de aplicativo, e os serviços de táxi. Justamente porque estes são profissionais que não terão feito uso de bebida alcoólica e, consequentemente, estão praticamente reduzindo em muito a probabilidade do risco de acidentes. Doutor, para a gente fechar, está claro que é preciso que as pessoas entendam que essa é uma prática proibida, álcool e direção, e que nós somos responsáveis por nossas atitudes e ações. Exatamente. E, reforçando, Noel, o problema não é a pessoa beber. O problema é ela associar álcool e direção. Certo? Isso que é muito importante. Por quê? Por conta dos riscos que estão relacionados a isso. Entendi. Tem algo mais que o senhor queira colocar em nossa entrevista, doutor? Eu gostaria de reforçar que, principalmente neste período que se aproxima do carnaval e no verão soteropolitano, que as pessoas tenham bastante atenção com relação ao consumo de bebida alcoólica. Se beber, além de não dirigir, beba também água e se alimente, porque se manter hidratado reduz significativamente o efeito depressivo do álcool. E também ajuda para evitar a ressaca no dia seguinte. Psicólogo Gustavo Caribé, um forte abraço mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Maravilha, muito obrigado também, Noel. Boa noite, forte abraço. Seu caminho na sociedade.